Boa noite, amados alunos, né? Amados irmãos que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, né? Pela muita misericórdia do Senhor, estamos hoje dando início, né, à nossa 18ª aula, né, da Escola do Evangelho. A aula de hoje, ela tem como tema os perigos para a igreja na era final. Sabemos que essa é uma terceira aula, né, de uma série de 4, né? A última aula que nós vamos ter vai ser sobre a vida da igreja, né? O primeiro ponto que eu quero assim ter comunhão com vocês hoje é que a obra de Cristo na cruz abriu um caminho de mão dupla. Ou seja, Cristo, né, ele trouxe Deus até o homem e levou o homem até Deus. Sabemos que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 24, por causa do pecado, o homem ele foi expulso do jardim do Éden e o homem perdeu, né, o acesso, né, de estar na presença de Deus. E também Deus perdeu a presença do homem. Por quê? Porque o pecado ele faz separação entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Mas em João 14, versículo 6, né, aqui esse versículo diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Graças ao Senhor. Hoje temos um novo e vivo caminho. A morte de Cristo, né, nos abriu esse acesso a Deus. E pela sua propiciação, né, dos nossos pecados, né, o Senhor ele nos proporcionou, né, receber a vida de Deus. Então, hoje, por meio do Espírito, né, de Deus, que hoje habita no nosso espírito, nós podemos ter comunhão com Deus, né? Deus tem comunhão conosco, né? Então, essa mão dupla, né, graças ao Senhor, ela hoje, assim, ela pode existir, né? E em João 19, né, tem uma frase que o Senhor, ele fala, que, assim, muitos cristãos, assim, ainda não conseguem compreender, às vezes, com muita clareza. Porque em João 19, versículo 24, o Senhor fala uma frase: está consumado. Mas o que é que o Senhor quis dizer com essa frase? Tudo está consumado, ou está consumado. Se na verdade, assim, nós ainda estamos num processo, né, onde esse processo só termina, né, ou só terminará, ou quando nós partimos, né, dormimos no Senhor, ou se o Senhor voltar e nós estivermos vivos, né, ele venha consumar toda a sua obra. Na verdade, o Senhor falou, tudo está consumado, né, com respeito à sua obra terrena e à sua obra celestial, quando ele se refere à igreja. Por quê? Porque é por meio da igreja que o Senhor hoje exerce todo o seu ministério celestial. Tudo que Deus precisa fazer hoje na terra, ele faz por meio da igreja. Então, assim, graças ao Senhor, né? Porque hoje, né, Deus ele tem como se mover na terra. Hoje, ele tem a igreja. E a igreja, como a gente sabe, ela é constituída de pessoas. E como ela é constituída de pessoas, ela está assim, suscetível, né, a muitos ataques, a muitas situações que podem danificar a igreja. E a mudança, assim, que nós percebemos drástica hoje no mundo, né, principalmente com respeito aos princípios bíblicos, né, é muito grande, né? Então, assim, nós vamos ver que hoje, né, na era atual, né, uma das primeiras coisas que tem afetado a igreja, né, é que, assim, o ministério da iniquidade, né, ele tem trabalhado de uma maneira, assim, muito sagaz. As pessoas não percebem, né, porque, como a gente já disputou, é um mistério. E um mistério não é fácil de ser revelado. Não é fácil de ser visto de maneira alguma. Mas, assim, existem, assim, alguns sinais, né,
que pode assim, mostrar para nós, né, identificar para nós, né, quais são os perigos que a igreja está sofrendo hoje, né? E um dos sinais é que, assim, interessante, na sua primeira encarnação, né, quando o Senhor veio, né, até nós, o Senhor, ele fez uma mudança, né? Nós fomos transferidos, né, da era da lei, por meio da vinda do Senhor, né, para a era da graça. E na sua segunda vinda, né, nós vamos ser transferidos da era da graça, que é a era que nós vivemos hoje, né, para a era do reino milenar. E, assim, um dos primeiros sinais que a gente pode ver, né, de tudo isso que está acontecendo hoje são os sinais históricos e geopolíticos. Em Mateus 24, vamos abrir aqui em Mateus 24, né? Mateus 24, capítulo 6, versículos 6 e 7. Mateus 24, versículos 6 e 7. Certo? O Senhor, ele diz o seguinte, Mateus 24, versículos 6 e 7. Ele diz, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores, né? Ou seja, tudo isso a gente já está vendo hoje, né? Então, tudo que está acontecendo, né, a nível mundial, como as fomes, os terremotos, as guerras, já são sinais, né, históricos, né, sinais geopolíticos, né, de que, de fato, assim, a volta do Senhor está acontecendo. Mas o principal sinal, na verdade, está em diz Mateus 24, 32. Né? Mateus 24, 32. Eu quero que a gente leia esse versículo aqui. Ó. Mateus 24, 32 diz o seguinte: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então, assim, o primeiro sinal, né, da vinda de Cristo aconteceu em 1948, quando houve o restabelecimento da nação de Israel. Em Mateus 24, né, versículo 32, deixa bem claro isso. Mas eu acho interessante que, se você ler Mateus 24, 32, e você ler Marcos, né, 13 também, versículo 28, fala, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Né? Então, Marcos capítulo 13, versículo 28, também nos confirma, né, esse primeiro sinal. E não só Marcos também, como Lucas, né, Lucas capítulo 21, né, do versículo 29 em diante, também fala, né, da figueira, né? Essa figueira, ela tipifica, né, o povo de Israel, a nação de Israel, né? Então, quando aconteceu, né, de fato, em 1948, quando aconteceu, né, o restabelecimento da nação de Israel, esse foi um dos primeiros sinais históricos, né, da vinda do Senhor. E quando a gente vai para Mateus 24, versículo 33, que em Mateus 24, versículo 33, fala assim, assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. É interessante porque em Mateus 24, 33 e Marcos 13, 29, esses dois versículos, ele fala assim, sabeis que estás próximo às portas. Mas se vocês tiverem a curiosidade de ir em Lucas, né? Aqui em Lucas 21, Lucas 21 deixa bem claro para nós que o cumprimento, né, um dos primeiros
pontos, né, históricos, né, do cumprimento, né, da vinda do Senhor, é porque em Lucas 21, 31, ele não fala as portas. Lucas 21, 31, diz assim: assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Então, Mateus e Marcos fala está próximo às portas. Mas Lucas 21, versículo 31, é muito claro. Está se referindo o quê? Ao reino de Deus. Então, assim, esse assim, foi o primeiro sinal histórico, né? Que a própria Bíblia também mostra para nós. Né? O segundo sinal histórico, né? Está na reconquista de Jerusalém, quando aconteceu a Guerra dos 6 Dias. Essa Guerra dos 6 Dias, amados alunos, aconteceu em 1967. Né? Esse ano também foi o ano assim, onde também foi conhecido como a Guerra, né, de junho de 1967. Essa guerra, ela aconteceu, né, quando alguns países, né, daquela região da Arábia, né, se levantaram contra Israel. Interessante que os países envolvidos, né, foi a Síria, o Egito, a Jordânia, o Iraque, né? Esses países aí, juntamente, né, com alguns outros países que o apoiaram, né, que apoiaram esses países como o Kuwait, a Arábia Saudita, a Argélia, o Sudão, e não só isso também, certo? Ainda teve também o Marrocos, o Paquistão, a Tunísia, ou seja, todos esses países se juntaram contra a nação de Israel. Uma nação pequena, certo? Com poder assim bélico bem inferior a todas essas nações, né? Em 6 dias conseguiu derrotar todas essas nações. De fato, assim, só Deus mesmo, de fato, para fazer um grande milagre desse. É interessante porque nessa guerra, né, entre todas essas nações contra apenas a nação de Israel, né, todas essas nações, elas tiveram no total uma baixa de 18 mil pessoas. A Força Aérea Jordânia, né, sofreu uma completa destruição. Toda a Força Aérea da Jordânia foi aniquilada. E como eu já falei, essas nações, né, elas tiveram uma baixa de 18 mil pessoas, enquanto a nação de Israel teve uma baixa de apenas 766 pessoas. Né? Então, assim, esse foi o segundo assim, grande sinal, né, da volta do Senhor. E o terceiro grande sinal, né, que ainda não aconteceu, certo? Mas está para acontecer, e a nação de Israel já está toda preparada para isso, certo? É a reconstrução do templo em Jerusalém. Quando isso acontecer, irmãos, realmente vai faltar, assim, pouquíssimo tempo, sabe? Para a segunda volta do Senhor. Esses sinais assim históricos, né, e geopolíticos, assim, deixam muito claro para nós que a nação de Israel, ela é uma nação assim do coração de Deus. E que a gente não pode de maneira alguma estar falando mal da nação de Israel, nem estar tentando fazer nenhum mal a essa nação. Então, além desses sinais, certo, históricos, certo, e políticos, geopolíticos, certo? Nós temos também um outro tipo de sinal, que são os sinais comportamentais. E em Mateus 24, versículo 12, vamos ver aqui em Mateus 24, versículo 12, nosso tempo é muito curto, né? Vamos só tocar em alguns pontos. Mateus 24, versículo 12, fala assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, à medida que
o mistério da iniquidade vai operando, né? O amor das pessoas para com a palavra, o amor das pessoas de um para com os outros, né? De fato, assim, vão estar esfriando de uma maneira, assim, assustadora. É tanto que, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 3 a 4, como é que é esse versículo, né? 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 3 a 4, diz o seguinte, 2 Coríntios 4, fala assim que o Deus, 2 Coríntios 4, versículo de 3 a 4, fala que o Deus deste século, né, cegou o entendimento das pessoas, né? Senhor Jesus, de fato, assim, Satanás, ele tem cegado, certo, o entendimento das pessoas de uma maneira que, por mais que você tente, assim, mostrar para as pessoas, né, toda essa situação, né, onde a degradação humana, da falta de respeito, né, onde as pessoas não estão mais considerando, né, certos princípios bíblicos, né, tudo isso que está acontecendo, né, as pessoas estão ignorando. Por quê? Porque Satanás, de fato, tem cegado o entendimento das pessoas. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses daqui, capítulo 2, diz o seguinte, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, fala assim, ó, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Interessante, assim, a única coisa que está segurando hoje esse ministério da iniquidade ainda é porque, pela muita misericórdia, né, a igreja, ela está na terra. A igreja é aquela que está, de fato, assim, retendo, é aquela que, por meio de homens, né, homens que eu falo assim, homens e mulheres, né, que têm um coração para servir o Senhor, que têm um coração para guardar a palavra do Senhor, esses homens e mulheres fiéis à palavra do Senhor, é que têm detido, né, esse ministério por meio de encontro a tudo isso que o Ministério da Iniquidade está querendo implantar, está querendo mostrar como normal, né? Uma das coisas que mais nós temos tocado muito hoje, né, é nessa questão das nossas crianças, né, tá sendo assim afetadas, né, com ensinos de que elas podem, né, chegar a determinada idade e escolher que sexo, né, elas vão ter, né? Se é uma menina, se ela decidir ser homem, não tem nenhum problema. Se é um rapaz e decidir ser uma menina, não tem nenhum problema. Então, todo esse tipo de situação, todo esse tipo de ideologias, né, que são contrárias à palavra, estão infundindo hoje, né, são perigos que afetam a igreja. Por quê? Porque, infelizmente, isso vai acontecendo no meio das famílias cristãs, né, e as pessoas vão achando que isso é normal. É por isso que em 2 Timóteo, capítulo 3, né, a gente vem aqui para 2 Timóteo 3, né, versículo de 1 a 5, fala assim, ó, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, né? Então, assim, toda essa situação, né, é uma situação que vem, de fato, assim, degradando a humanidade, né? Então, além da decadência humana, né, nos dias atuais, né, além de tudo isso, o maior problema também é que essas coisas degradadas estão sendo legalizadas, né, como algo normal, né? É interessante que quando os anjos, né, foram até Ló para tirá-lo de Sodoma e Gomorra, né, a Bíblia mostra que os homens daquela cidade queriam, assim, abusar dos anjos, né, sexualmente. E por que aqueles homens, naquela época, né, naquela cidade ali de Sodoma e Gomorra, queriam abusar dos anjos, né, que foram tirar Ló daquela cidade?
porque naquela época era permitido fazer aquilo. Não era normal, não era ilegal, né? Então, hoje, muitas coisas que são degradadas, infelizmente, né, está se tornando legal, está sendo legalizado, né? E a gente não pode simplesmente aceitar essas coisas como se fossem algo normal, porque essas coisas também nos levam, né, infelizmente, a afetar o nosso espírito. Toda essa decadência afeta o espírito do homem. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19, fala assim, ó, não apagueis o espírito, né? Nós não podemos deixar que essas coisas venham desvanecer o nosso espírito, venham abafar o nosso espírito. Em Romanos, capítulo 12, né, versículo 11, fala assim, sede fervorosos de espírito, né? Como é que nós vamos ser fervorosos de espírito numa época em que a degradação humana está cada dia maior? Somente por meio da palavra, né? A gente precisa mais do que nunca investir tempo na leitura da palavra de Deus, né? Também precisamos gastar o nosso tempo reunindo, né? Hoje, muitos cristãos têm deixado de reunir, têm deixado de congregar, né? São cristãos que hoje, ainda pela muita misericórdia do Senhor, estão saudáveis, não tem nenhum problema, né? E simplesmente não estão reunindo porque decidiram não reunir, porque acham melhor ficar em casa. E isso, né, vai afetando. Por quê? Porque vai abafando o espírito, né? Vai diminuindo, né, o fogo do espírito. E a gente não pode deixar de maneira alguma isso acontecer, né? Apocalipse capítulo 22 fala uma palavra assim muito forte, tá? Apocalipse 22, 11. Já no final, né, aqui do capítulo, né? Olha o que, é que ele diz, Apocalipse 22, 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se, né? Então, assim, cada um, né, continue fazendo, né, aquilo que acha, né, que deve ser correto, né? O injusto continue fazendo sua injustiça, né? O imundo continue sendo ainda mais imundo, certo? Mas o justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se, né? Nesses últimos tempos, mais do que nunca, nós precisamos, de fato, assim, nos afastar de tudo que não é do Senhor, né? Hoje, infelizmente, as redes sociais têm danificado muito o povo cristão, né? A mídia, no seu contexto geral, tem danificado muito o povo cristão. E a gente precisa se santificar dessas coisas, se separar dessas coisas, certo? É por isso que em João 17, né, versículo 15, o Senhor, quando orou a Deus, o Senhor falou assim, não peça que os tire do mundo, mas o quê? Mas que os livre do mal, né? Você não vai nos tirar do mundo, mas ele orou ali para que Deus nos guardasse, né, de toda ação maligna, né, de toda decadência humana, né, que hoje está acontecendo. Porque nós não podemos permitir que essas coisas entrem na igreja, de maneira alguma. Como muitas coisas, infelizmente, humanas e negativas já entraram na igreja, né? Nós precisamos, assim, de fato, né, ir diante do Senhor, né? Precisamos invocar ainda mais o nome do Senhor, né? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Invocar o nome do Senhor, né, não é um mantra, né, como alguns pensam, né? Não. Nós não invocamos o nome do Senhor por mera repetição, não. Nós invocamos, né? Invocar significa chamar, né? Nós chamamos o Senhor porque nós sabemos que a nossa humanidade ela é fraca, ela é caída, né? E que a gente precisa do Senhor, precisa da vida do Senhor, cada dia mais sendo derramada para dentro de nós, para que a gente possa ter um viver adequado, um viver de santificação, um viver de se separar de toda essa decadência que hoje toma conta de toda a humanidade, né? E é interessante também, porque quando a gente lê, né, como a gente viu aqui no livro, né, se você Apocalipse capítulo 2, né, e versículo até o capítulo 3, né, a gente vê ali as cartas, né, que o Senhor fala para João escrever e mandar as 7 igrejas da Ásia, né?
E nessas cartas escritas para as 7 igrejas da Ásia, tem algumas palavras, algumas frases, assim, que são fundamentais para nós hoje, né? Uma das palavras tem lá, arrepende-te. Sabe, amados alunos, né? Amados irmãos que nos acompanham, né? A gente precisa ver, sabe, de fato, onde nós estamos errando, onde nós temos pecado, sabe? Para que a gente possa, assim, se arrepender. Sabe por quê? Porque o Senhor fala assim, eu te conheço. O Senhor conhece a mim, o Senhor conhece as minhas fraquezas, as minhas limitações, o Senhor conhece a você, que está aí nessa hora assistindo essa aula, né? Então, o Senhor conhece a cada um de nós. E ele fala assim, conheço as tuas obras. Tá? Ele fala, Rossandro, eu conheço as tuas obras, né? Fulano, eu conheço as tuas obras, né? Antônio, eu conheço as tuas obras. Maria, eu conheço as tuas obras, né? Então, o Senhor conhece as nossas obras, né? Nós podemos até enganar a nós mesmos, mas nós não enganamos a Deus, né? O Senhor também fala assim, conheço a tua tribulação. Realmente, assim, nesse período ainda, né, de pandemia, né, graças a Deus, pela sua infinita misericórdia, né, as pessoas estão sendo vacinadas, né, graças a Deus, as mortes têm caído, né, e Deus continue, assim, trabalhando para que mais nenhuma vida humana seja perdida, né, por meio dessa, infelizmente, do vírus da Covid, né, que as vidas sejam totalmente restauradas, né, que as pessoas sejam salvas de toda essa situação, que as vacinas realmente assim continuem causando esse efeito positivo, né? Mas muitas pessoas têm sofrido até hoje, principalmente, né, os sofrimentos psicológicos, né? Muitas pessoas abaladas, né? Na minha família mesmo, eu tenho pessoas que estão sofrendo até hoje, né? Minhas irmãs, né, meus irmãos, né? Eu particularmente perdi minha mãe, perdi meu cunhado. Isso é uma dor, isso é um sofrimento, né? Então, assim, mas nem todas as pessoas têm uma capacidade, né, de enfrentar uma situação dessa, né, e assim, de uma maneira assim equilibrada, né? Muitas pessoas acabam ficando, né, com dificuldades, né, emocionais, né? E a gente ora para que as pessoas se recuperem dessa situação. Então, você fala assim, conheça a tua tribulação, né? Pessoas ficaram desempregadas, né? Empresas faliram, né? Infelizmente, né? Então, assim, houve assim, um abalo, né? Muito grande na estrutura, né? Das pessoas, né? No âmbito, né? Financeiro das pessoas, né? No âmbito emocional, no âmbito psíquico das pessoas, houve todo esse abalo, né? E o Senhor conhece, conheço a tua tribulação, né? Mas ele fala assim, tenho porém contra ti. Sabe, irmãos e amados alunos, a gente precisa saber, né? Conhecer, né? O que é que o Senhor tem contra mim, né? O que é que eu tenho feito que tem entristecido o coração do Senhor? Para a igreja em Éfeso, quando ele falou isso, né? Ele sabia, ele falava, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe, amados, assim, uma das coisas que danifica muito, né, a igreja nessa era final é o fato da gente não estar buscando o Senhor como deveria estar buscando, sabe? Lendo a palavra, reunindo, né, desfrutando dos louvores, né? Então, assim, toda aquela sede que nós tínhamos, né, pela pessoa do Senhor, pelas coisas do Senhor, né, assim que a gente se converteu, né, por aquele desespero de estar junto com os irmãos, congregando, né? Ao longo dessas eras, né? Ao longo das décadas, né? E principalmente nessa reta final, a gente tem observado, né? Que isso tem acontecido assim, de uma maneira assustadora, né? As pessoas têm se afastado e têm esfriado, né? O amor para com o Senhor, né? Então, tenho porém contra ti que abandonaste o quê? O teu primeiro amor. Sabe, amados irmãos, é o nosso comportamento, sabe assim, diante da palavra de Deus, né? Nossa resposta, né, positiva, né, ao falar, né, do Senhor, ela vai resultar para nós, né, um galardão. A gente precisa se mudar por essa situação, sabe? A gente precisa guardar a igreja, sabe, de tudo que é negativo, de todo o ministério da iniquidade, sabe? A igreja, ela é, como eu já falei, assim, suscetível, né, aos ataques, né, do inimigo. Por quê?
porque nós somos pessoas. A igreja, ela não é paredes, né? A igreja, ela não é templos, né? Feitos assim por materiais humanos, né? A própria palavra, né? Em Atos, capítulo 7 aqui, né? Atos 7, o que diz aqui Atos 7? Capítulo Atos 7, se não me engano, 28, né? O que diz aqui? Atos 7, 28, né? Atos 7, 28, fala assim, não habita, né? Atos 7, 28. Senhor Jesus, não habita o Altíssimo, né? Em templos feitos por mãos humanas, né? Senhor Jesus. Atos 7, 48, né? Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta, né? Em Atos 17, 24, né? Aqui fala em casas feitas por mãos humanas, né? Atos 7, 48, mas em Atos 7, 24, 17, 24, fala assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, né? 1 Coríntios fala assim, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, né? Onde é que Deus habita? Deus habita dentro, né, do Espírito de todos aqueles que o confessaram como Senhor e Salvador de suas vidas. Bem? Então, assim, é um pequeno resumo, certo, da aula dessa semana. E nós vamos depois corrigir, né, as perguntas que aqui temos, né? E vamos tirar também algumas dúvidas, amém? Na nossa revisão da aula, amém? Fazer agora uma oração por nós. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te damos graça por mais essa oportunidade, Senhor, de desfrutarmos da Tua palavra. Senhor, ainda continua sendo conosco, Senhor, nos abrindo o entendimento, para que a gente possa, Senhor, principalmente reconhecer, Senhor, todas as coisas, Senhor, que pode, assim, vir danificar a Tua igreja, todas as coisas que podem trazer degradação para dentro da Tua igreja. Senhor, nos guarda, Senhor, de tudo que não provém de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. Amém, amados? Uma boa noite para todos. Jesus é o Senhor.